Hoje eu vou te contar 5 aprendizados que eu tive com o casamento. Eu tenho apenas 2 anos e 5 meses de casada, mas já deu pra aprender muita coisa. E nesse vídeo eu vou te contar tudo. Bora pro vídeo? Bom, o primeiro aprendizado que eu tive foi que o primeiro ano nem sempre será de lua de mel. Pois é, a maioria das pessoas falam isso, né? Quando você conta, eu tenho apenas 6 meses de casado, 7 meses, as pessoas comentam, ainda tá em lua de mel. Mas nem sempre o primeiro ano será de lua de mel. E por que eu falo isso? Porque o primeiro ano, ele é de adaptação. É o primeiro contato que você tá tendo com o seu esposo, morando com uma pessoa que veio de outra família e que tem outros hábitos e costumes. E isso pode se tornar um grande furacão se a gente não tiver ali amadurecimento suficiente para poder lidar com a situação. Eu fico lembrando das situações que eu passei com meu esposo e na primeira compra de mercado que nós fizemos para nossa casa, eu lembro que eu peguei um pacote de extrato de tomate e fui guardar dentro do armário da cozinha. E aí ele parou e falou, não, o pacote de extrato de tomate a gente guarda na geladeira. Eu falei, não precisa guardar na geladeira. E aí começou. São coisas pequenas, mas são diferenças que vão constantemente acontecendo, você vai se chocando ali com uma criação completamente diferente da sua. E se você não souber falar, se a gente não lidar bem com a situação, acaba arrumando problemas. E isso é constante. Quando você acaba de casar, você começa a perceber as diferenças, porque ele tem um jeito para fazer determinada coisa e você tem outro jeito. E não há problema nenhum nisso. A gente só tem que ter paciência até que os dois comecem a entender um ao outro. O meu primeiro ano de casada foi maravilhoso, mas a gente teve bastante desentendimento com coisas mínimas e pequenas. Depois, com o tempo, a gente vai relevando. Mas é bom, se você ainda não é casada, está noiva, está para casar, é bom você ir ciente que o primeiro ano pode não ser só de lua de mel. Mas se a gente já se preparar sabendo pro que poderá vir, a gente passa pela situação com mais tranquilidade. E o segundo aprendizado, esse é polêmico, é não crie expectativas. Quando eu escutei isso, eu fiquei assustada. Eu falei, como assim não crie expectativa? Eu vou casar, é lógico que eu vou criar as melhores expectativas. Mas depois eu entendi o que isso significava. Nós mulheres temos as nossas expectativas baseadas nos filmes de Hollywood, em contos de fada, em novelas. Tudo que nos traz a memória de casamento, a gente se baseia em filmes, em situações que não são realidade, ou até mesmo na vida de famosos, na vida de outras pessoas. E a realidade é bem diferente do que os filmes. Então, quando a gente fala não crie expectativa, não é que não crie boas expectativas pro seu casamento. Não é sobre isso, mas não crie expectativas baseadas naquilo que você vê na televisão, em séries, em filmes, porque isso não existe. Hoje, infelizmente, nós sabemos que os casamentos, eles não duram mais. E por que disso? Porque a pessoa, ela entra dentro de um relacionamento, de um casamento, achando que vai ser sempre um conto de fadas. E isso não significa amor. O amor que a Bíblia fala não é esse amor superficial, onde se baseia apenas no desejo carnal, aonde eu olho para a pessoa e vejo que ela pode me entregar algo, e aí sim eu digo que amo. Aquele amor interesseiro, egoísta, aonde eu olho somente os meus desejos e os meus prazeres. E de repente, quando aquela pessoa não me pode mais entregar nada, eu simplesmente descarto e jogo fora. O amor que a Bíblia fala no casamento, ele compara o esposo a Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, que o esposo ame a sua esposa. E compara o amor da esposa, a entrega da esposa, com a da igreja a Cristo. Então é algo muito mais profundo do que esse conto de fada que as pessoas contam. E infelizmente, nós vemos hoje nas redes sociais artistas que estão declarando o seu amor em um mês, postando fotos, se beijando e falando coisas lindas um pro outro. E daqui a 2 meses postam uma foto preta e branca falando que eles decidiram tomar caminhos diferentes. Por que isso? Porque as pessoas estão cada vez mais frustradas. Porque elas estão entrando nesse relacionamento e achando que vão viver uma outra realidade. Eu lembro que quando eu era solteira, tudo que eu imaginava sobre casamento, eu só imaginava as coisas boas, os jantares especiais, os passeios, as coisas boas. Eu não consegui olhar a realidade como ela é, porque a vida, ela continua a mesma. Então não é um conto de fadas que agora vai acontecer. Muito pelo contrário, é a realidade. Só que agora você terá uma outra pessoa com você. E isso será uma bênção se nós entendermos de fato o que é o casamento. E falando sobre esses relacionamentos de artistas, eu vi notícias que eu fiquei assim, horrorizada. É uma esposa de um cantor famoso, ele infelizmente teve uma doença que o deixou incapacitado.
Então ele tá numa cadeira de rodas, ele não anda, ele não fala, mas por causa da condição dele, a sua esposa se achou no direito de arrumar outro namorado. Ela se viu livre para poder entrar em outros relacionamentos. Ela ignorou o compromisso que ela tinha com o seu esposo só porque ele estava ali incapacitado. Em que mundo as pessoas entenderam que o casamento é descartável a esse ponto? Em que mundo as pessoas acham que isso é amar? Então, quando o cônjuge ela é incapaz de satisfazer os desejos carnais da outra, a outra pode simplesmente se achar livre dele e procurar em outros homens e outras mulheres a satisfação dos seus desejos? Isso não existe. O compromisso do casamento, ele é na alegria, na tristeza, é na doença, é na saúde. Isso é verdadeiro, porque você declarou diante dos homens e diante de Deus. Então, saber disso chega a ser nojento, porque o amor que a Bíblia nos ensina não é baseado nisso, aonde quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho a presença dessa pessoa ativa ali comigo, eu posso amá-la. Mas de repente, quando ela não pode mais me oferecer essas coisas, eu posso descartá-la. Isso não existe, isso não é amor. Então não crie expectativas baseadas em filmes, em séries, em relacionamento de outras pessoas. Crie as suas expectativas baseadas no que a Bíblia lhe fala sobre o amor e o casamento. O terceiro aprendizado também pode ser polêmico e pode ser uma descoberta para outras pessoas. Casamento é rotina. Quantas vezes você já não deve ter escutado falar: não deixe o seu casamento cair na rotina? Olha, essa é a maior mentira que as pessoas podem te contar. Porque o casamento precisa de rotina. Ah, Midian, então quer dizer que eu não posso passear, que eu não posso sair com meu esposo, fazer algo especial diferente? Você pode e deve. E isso deve estar inserido dentro da rotina de vocês. Nós precisamos entender que podemos sair, podemos fazer coisas diferentes, podemos nos divertir estando na rotina do casal. E a rotina é essencial para o casamento. O que às vezes as pessoas pensam é que todo dia no casamento tem que ter algo ali diferente. Isso é cansativo. Quem é casado sabe que a rotina de casado, ela precisa de organização. A rotina é extremamente saudável para a vida de um casal. Então não olhe para a rotina como se fosse algo tedioso, mas sim como organização para a sua vida. Entenda isso. Dentro da sua rotina, você vai ter momentos de distração, momentos de viagem. O que a gente não pode é ficar ouvindo conselhos de fora, de pessoas que não entendem da palavra da Bíblia, e ficar trazendo aquilo para nossa realidade, falando: não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, senão meu casamento vai cair na rotina. Não leve isso como se fosse uma regra para sua vida. Não é, não tem que ser. Você precisa sim estabelecer uma rotina, e dentro dessa rotina você vai saber os dias que você vai ter jantar especial, que você vai poder viajar, vai fazer algo diferente, sem medo de que caia na rotina. Eu escutei algo muito triste de uma menina, porque ela era casada com um rapaz, e ela falava: olha, ele é maravilhoso comigo, me trata super bem, só que o casamento caiu na rotina, e eu não gosto mais deles, eu tentei de todas as formas aconselhar, mas infelizmente ela veio à decisão do divórcio. E depois que ela se divorciou, ela começou a se relacionar com outros homens. E sabe o que aconteceu? Ela reparou que em todos eles ela buscava as características dele, que era segurança, era conforto, era um homem que trazia para ela uma base, sabe? Alguém que ela pudesse ter para contar. Ela sabia que mesmo que tivesse um dia difícil de trabalho, ela poderia contar com a ajuda dele. Ela sabia que ele não iria atrair. Ou seja, ela começou a perceber que o que ela mais queria na vida dela era aquele relacionamento seguro e confortável. E ela jogou tudo o que ela tinha de mais precioso por água abaixo. Por quê? Porque criou expectativas baseadas em contos de fada. Ela esperava que algo extraordinário acontecesse todos os dias no casamento dela, e com isso ela achou tediosa a sua vida de casada, a rotina do seu casamento. Então não caia nesse perigo. Tome muito cuidado de basear as suas expectativas no conselho que não vem do Senhor, mas que vem do mundo. O quarto aprendizado que eu tive e continuo tendo é que tem situações que não irão mudar. E olha, se eu soubesse disso antes, eu acho que eu teria evitado muitos estresses. E aqui, só deixando claro, eu não tô falando de pecado, sim, eu tô falando de comportamentos. Eu havia falado lá no início que cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu comportamento, e isso no primeiro ano pode trazer bastante desentendimento. Só que entenda algo: o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, eles são seres humanos assim como você é. E existem defeitos que nós não vamos mudar nunca. Nem todos os defeitos da outra pessoa serão mudadas. Tem coisas que eles vão levar pro resto da vida. Assim como nós, eu tenho defeitos que, por mais que ele fale comigo, eu não vou mudar. Talvez eu lembre na hora que ele fale, mas depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então,
Vamos amadurecer. Não vamos levar tudo na ponta de faca. Vamos entender que o seu esposo, a sua esposa também erra, também tem defeitos. E se ela não mudar, amém. Isso também traz frustração demais pro casamento, porque a pessoa casa e acha que vai mudar a outra por completo. Ela também tem uma personalidade, tem seus costumes, tem o seu jeito, os seus defeitos e qualidades. Então, nós temos que aprender a respeitar o outro. E quando a gente começa a ter esse entendimento e amadurecer, nossa, a vida fica muito, muito, muito mais leve. Então vamos para o quinto e último aprendizado. Interceda sempre pelo seu casamento. Olha, esse aqui é o aprendizado assim mais importante de todos. Nós precisamos orar pelo nosso casamento. Isso é algo que você não pode deixar de lado nunca. Porque mesmo que você erre em todos os outros que eu disse aqui, se você tiver uma vida de oração com o Senhor e sempre entregar o seu casamento nas mãos de Deus, Ele mesmo vai te revelar aquilo que você precisa mudar. E mesmo quando a gente chega diante de Deus e faz reclamação do marido, ah, sim, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, muda ele nisso, muda ele naquilo. Se é você que precisa ser mudada, no mesmo momento o Senhor começa a te constranger. E você fala, meu Deus, mas eu também preciso mudar aqui, preciso mudar ali. E o Senhor começa a conduzir a sua vida para a vontade que Ele tem para os dois. Então nunca deixe de lado a oração. Se por acaso vocês têm algo que não conseguem concordar de jeito nenhum, leva isso em oração. Se vocês têm uma decisão para tomar, leve em oração antes. Se há algo nele que você acha que precisa ser mudado, leve em oração. Se há algo em você que você vê que precisa mudar e tem dificuldade e você magoa o seu esposo com esse jeito, leve a Deus em oração. Interceda pelo seu casamento. Evite levar para outras pessoas que não podem te ajudar da mesma maneira que Deus pode, porque a ajuda do Senhor é perfeita. E às vezes as outras pessoas podem ser tendenciosas, mas o Senhor Jesus não. Quando nós levamos diante do Senhor, Ele é justo e reto. E Ele sabe o que está acontecendo no seu casamento. E Ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Então leve esse aprendizado para a sua vida, não só para a sua vida conjugal, mas para todas as áreas da sua vida. Tenha uma vida de oração. Quando nós começamos a colocar tudo nas mãos do Senhor, tudo fica mais tranquilo, tudo fica melhor. Amém? Estas foram as 5 coisas que eu aprendi com esse tempo de casada. E eu sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu espero que esses aprendizados também possam abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha vida no meu dia a dia. Bom, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai voltar com a série Inspiradas pela Bíblia e nós vamos falar sobre Esther, mulher com propósito. Te convido a curtir, a compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Não deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo e o que você aprendeu também com o seu casamento, porque eu creio que vai edificar a vida de todos nós. Amém? Tchau, a paz do Senhor Jesus.